5º dia da nossa série de 10 dias da Devocional Criativo, Simplificando o Secreto. Hoje nós vamos fazer a devocional de João 17:3. Tá aqui o material. E enquanto a gente prepara aqui o material, o recorte, vou mostrar para você, como que a gente faz o devocional a partir do recorte, então, tá ok? E depois a gente vai fazer o texto. Então, sempre comece preparando o recorte e nesse momento a gente vai conversar. Pai, muito obrigado porque o Senhor fala comigo. Depois de tudo o que o Senhor já tem falado até aqui, eu te peço, ó Deus, que o Senhor continue a trabalhar na minha vida, a falar aquilo que o Senhor tem para revelar para mim. Tem sido encontros tão bons, encontros tão prazerosos, ó Deus, falar com o Senhor, falar a respeito da Tua palavra. Então, que o Senhor continue, ó Deus, que assim, ó Deus, como essa tesoura faz o trabalho dela de preparar tudo aquilo que eu vou utilizar para conversar com o Senhor e para entender o Senhor, que o Teu Espírito Santo trabalhe também na minha vida, na vida das pessoas que participam desse devocional, de forma que a gente consiga, ó Deus, entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor tem falado ao coração daqueles que têm se dedicado, que esses momentos de devocionais se tornem hábitos constantes, ó Deus, na vida do Teu povo, na vida das pessoas que têm participado, assim como um dia o Senhor trabalhou na minha vida. Em nome de Jesus. Sabe, há um tempo atrás eu percebi que eu só estudava a Bíblia para me preparar para alguma coisa, para algum momento. Eu falei com vocês a respeito disso ontem. E até que um dia eu não tinha mais aonde pregar, aonde falar. Eu não queria mais esse momento. E eu comecei a pedir a Deus para que me desse esse prazer de ler a Bíblia, de estudar, que eu sempre falava para as pessoas que tinha que fazer, mas eu mesma não fazia. E eu sempre via muitas pessoas falando a respeito desse momento. Eu falava, Senhor, me dá prazer nesses momentos também. Me mostra o quanto é importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia de verdade para mim, não só para me preparar para outros momentos. Até que eu comecei o momento de devocional. Eu comecei com o livro de Jeremias. E aí estudei o livro de Jeremias e foi como se eu nunca tivesse lido a Bíblia. Até que no livro de Jeremias, Deus tratou muitas coisas que precisava tratar na época. E eu comecei a descobrir o prazer de parar e ler a Bíblia para entender o que Deus tinha para a minha vida. Não só para a vida das outras pessoas, não só nos estudos, nas pregações, mas na vida das outras pessoas. E aí eu comecei a fazer devocionais, a ler a Bíblia de verdade, como uma devocional, como uma conversa com Deus. Essa é a diferença de você se preparar para o estudo, ler a Bíblia de forma didática para poder aprender e ensinar, e você se preparar para ler a Bíblia como devocional, como um momento de devoção mesmo, um momento de encontro com alguém que você tem a alegria de estar junto dele. E aí, depois de um tempo, no período da pandemia, eu vendo vídeos, eu faço scrapbook, trabalho com scrapbook, e aí comecei a ver esse trabalho de scrapbook, que é essa arte da colagem, da modificação. Comecei a ver que tinham pessoas que usavam isso para fazer na Bíblia as devocionais. Comecei a participar a assistir vídeos a respeito disso, até que eu me interessei tanto com esses vídeos que um dia eu decidi começar a fazer. Eu comecei a fazer os devocionais, e aí não fazia com folha de recorte, mas fazia devocionais com outros materiais, acompanhando, copiando mesmo de outras pessoas, mas lendo a Bíblia na minha devocional. No ano passado fui convidado para um congresso e Deus despertou no meu coração o desejo de
fazer com que esse momento de devocional criativo fosse algo edificante também para a vida de outras pessoas, para despertar o interesse e o desejo das pessoas fazerem também o seu momento devocional. Foi quando ele me deu o projeto Mente Bíblica e me proporcionou a oportunidade de preparar mapas mentais com todo o devocional criativo que eu ia fazendo. Então, eu ia fazendo os devocionais criativos no caderno. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Já mostrei também o caderno. Ia fazendo os devocionais criativos no caderno, estudando. E aí, nesse congresso, nessa conferência, era para falar sobre Esther. E eu estudei várias informações, pedi a Deus, eu não quero falar de Esther só aquilo que todo mundo fala. Eu quero falar outras coisas de Esther, eu quero entender primeiro para mim, por completo, qual é a relevância desse livro, além daquilo que a gente ouve comumente as pessoas falarem. E aí eu comecei a estudar Esther em vários aspectos, cada personagem, o contexto histórico, a personalidade de Esther dita em relação ao seu nome, as suas características, os resumos dos capítulos de Esther também, como que Deus se apresentava no livro de Esther, como os judeus, né, na época em que escreveram o livro de Esther, prepararam esse livro mesmo sem falar do nome de Deus, mas cheio de simbologias ali, né, de uma comunicação que para os judeus tinha a presença de Deus ali. E eu comecei a fazer os mapas mentais a respeito de Esther no caderno. Até que então surgiu a ideia de fazer Mente Bíblica com o primeiro material com mapas bíblicos, mapas mentais do livro de Esther. E aí eu fiz sobre Amã, sobre o contar que tem uma folha, né? Tem os estudos de Esther, as informações que eu fui descobrindo a respeito de Esther, para que você vá acompanhando e vá também estudando em relação a Esther. Esse daqui, ó, é o mapa mental dos capítulos de Esther. E esse material eu disponibilizei em 7 mapas mentais, com esses estudos, que tem o contexto histórico, tem os capítulos, resumo dos capítulos, tem a característica de Esther no encontro com o rei, tem a características de Esther, tem a história, né, que acompanha o papel da rainha-mãe, no caso, para a gente entender o que aconteceu com Vasti, ou ver a relevância do fato ocorrido com Vasti. Tem sobre Amã, tem sobre Mordecai. Então, são 7 mapas mentais que eu disponibilizo lá no projeto Mente Bíblica. Você leva os 7 mapas mentais com essas características, com esses estudos relacionados a Esther, e tem as 7 folhas de recorte para você ir fazendo. Então, são mais de 40 figuras de recorte para você ir fazendo o seu próprio devocional enquanto lê o livro de Esther, e estudando, acompanhando aqui as características e montando na sua folha. Então, eu vou deixar a sugestão aqui nos cards no vídeo, a sugestão do vídeo, né, ou a indicação do vídeo, onde eu explico como é que se usa o mapa bíblico. E se você tem interesse em adquirir, se você quiser adquirir ou quiser conhecer o material completo, é só deixar aqui o recado, ou então me chamar, que lá no WhatsApp, no Telegram, que eu digo para você como é que você faz para adquirir. Você recebe os PDFs e imprime como você recebeu o PDF desse material da devocional, dessa série de devocional criativa, e aí você faz esse momento de estudo. Você pode usar esses mapas mentais para fazer estudos na sua igreja, para dar estudos para reunião de grupos de mulheres ou de adolescentes, né? Para estudar a história de Esther mesmo. Então, o livro de Esther é bem interessante e bem didático. Você pode utilizar da forma como você quiser, para você também, pessoal, conhecer a fundo, né, todo o contexto aí do livro de Esther, tá bom? Então, esse é o primeiro material. Já estou produzindo os próximos materiais de mapa bíblico de outros livros, outros personagens, e aí eu vou divulgando para vocês, tá bom? Então, adquirindo os mapas mentais e as folhas de recorte, você leva de brinde um mapa mental
e a folha de recorte, que foi resultado das pregações lá da Conferência de Mulheres da Minha Vida, lá de Juiz de Fora, que foi aonde o evento, né, para o qual eu me preparei, e acabou surgindo aí esse chamado, né, de Deus para preparar aí o projeto Mente Bíblica, tá bom? Então, que Deus te abençoe aí, pode me procurar lá para poder adquirir. E eu vou ler então aqui o texto de João, capítulo 17, versículo 3. Como eu sempre digo, a gente não lê só o versículo 3, a gente vai ler o bloco do texto. Na minha Bíblia aqui, o bloco do texto de João 17, 3 vai até o versículo 5, tá ok? João 17, de 1 ao 5, e é o que eu vou ler com vocês aqui. Tendo dito essas coisas, é a oração de Jesus em favor dos seus seguidores, né? Tendo dito essas coisas, Jesus, erguendo os olhos em oração, disse: Pai, chegou a hora, manifesta o glorioso esplendor do teu Filho, para que o Filho, por sua vez, possa manifestar teu glorioso esplendor. Tu o designaste responsável por toda a humanidade, para que ele possa dar vida real e eterna a todos que lhe deste. E essa é a vida real e eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, ao cumprir até o último detalhe tudo o que me mandaste fazer. Agora, Pai, glorifica a mim com o teu esplendor, aquele esplendor que eu tinha na tua presença, antes que houvesse mundo. Muito bem, esse texto aqui, né, a nossa frase aqui de reflexão, ou de resumo do nosso devocional, é que conheças a ti, o único Deus verdadeiro, e é do versículo 13. Eu tenho aqui na minha Bíblia, que vocês já estão vendo a sombra aqui, está marcado o anterior, aqui o texto da página anterior. Então eu fiz todo o desenho aqui em cima do texto e ele vazou aqui para o outro lado. Eu vou usar como fundo, porque ficou bonito, né? Aqui o fundo de flores já tem. E hoje eu vou usar o recurso de vellum, que é quando a gente usa aqui a folha de papel vegetal, tá? E coloca aqui fazendo uma nova página na Bíblia, tá ok? Eu vou usar ele aqui, ó, tá vendo? Ele continua aparecendo a transparência, deixa aparecer o texto, mas ele fica por cima aqui, porque eu vou aproveitar o fundo do texto aqui que já tá com a marca do texto anterior. Então eu vou fazer o velo nesse daqui. Vou pegar aqui a tesoura, vou só diminuir a página. Mas olha, esse texto é a oração de Jesus antes nos momentos finais da sua vida aqui na Terra, e a preocupação de Jesus com os seus discípulos que ainda iam ficar. Ele ia para o céu, voltar para o céu, e os seus discípulos iam ficar. Jesus ora, intercede pela vida dos discípulos. Ele não intercede só pela vida dos discípulos daquela época, mas ele intercede por todos os que ainda iriam acompanhar o seu ministério ou participar do seu ministério. Então, Jesus, ele traz para Deus, né, o carinho que ele tinha pelos seus discípulos, por aqueles que estavam junto dele, por aqueles que estavam acompanhando com ele. Uma das coisas mais marcantes na história do relacionamento de Jesus, de Deus, né, com o seu povo, é essa preocupação de mostrar que nós nunca estaremos sozinhos. Nunca estaremos sós. Deus nunca se esquece de nós. E eu vou escrever aqui, ó. Nunca estamos sozinhos. Tá? Nunca estamos sozinhos. E eu vou botar aqui: Deus está conosco. Deus está conosco.
O Senhor Deus está sempre conosco. Porque o próprio Cristo pediu: Pai, não deixa eles sozinhos, eu vou para o Senhor, chegou a hora, mas eu não quero deixá-los sozinhos. Então, que todos eles percebam, que todos eles consigam perceber a tua glória, vivam a tua glória, manifesta o glorioso esplendor do teu Filho, para que o Filho, por sua vez, possa manifestar teu glorioso poder. Tu o designaste responsável por toda a humanidade. O próprio Cristo responde por nós, o próprio Cristo dá conta a respeito de nós. É bom saber que nós não estamos na mão de alguém irresponsável, porque quem é o responsável por nós é o próprio Cristo. É Ele que é responsável por nós. Se Ele é responsável por nós, qualquer situação que a gente passe, qualquer dificuldade que a gente tenha, nós podemos ir até Cristo e pedir para que Ele nos mostre a melhor solução. Isso é ser responsável, né? Quando alguém é responsável por alguém, ele responde por aquele alguém em qualquer situação. Cristo é responsável por toda a comunidade, por toda a humanidade, para que Ele possa dar vida real e eterna a todos que lhe deste. Então, Cristo, além de ser responsável por nós, Ele pode nos dar vida real e eterna a todos os que foram entregues ao Senhor. Deus tem responsabilidade, Ele é responsável por nós, Ele pode nos dar vida real e eterna. E essa vida real e eterna é conhecer a Deus. Já está determinado que nós podemos conhecer ao Senhor, que Ele tem desejo de se apresentar para nós. Se Ele tem desejo de se apresentar a nós, todo momento que a gente vai em direção a Ele para conhecê-lo, Ele se faz conhecido a nós também. Só que muitas das vezes a gente perde tempo conhecendo todas as outras coisas, ou buscando conhecimento a respeito de todas as outras coisas, e não nos apropriamos do direito que nós temos, porque nos foi concedido através de Jesus Cristo, do direito de conhecermos o nosso Senhor Deus, o Deus verdadeiro, conhecermos Ele como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo plenamente. A oportunidade, nesse momento de devocional, é para a gente conhecê-lo mais e mais. E aí, nesse momento, eu vou fazer o devocional aqui, nessa folha aqui do velo, com você. Só que eu vou escrever aqui nessa folha todas as coisas que eu já sei a respeito de Deus. E eu vou colocar aqui, ó, o meu Deus. Aí. O meu Deus é. O meu Deus é. Ó, certo? O meu Deus é. E aí eu vou colocar tudo o que eu já sei que o meu Deus é. Mas não é uma repetição vazia do que a gente fala, né? O meu Deus é Senhor, o meu Deus é Salvador. É exatamente aquilo que Ele é para a minha vida de verdade. O que Ele é para a sua vida? E eu te convido então a fazer uma lista de quem é esse Deus verdadeiro, quem é esse Deus real, quem é esse Deus que é responsável por você, quem é esse Deus que faz de você uma nova criatura de tal forma, né, como a gente viu ontem, a mulher transforma a sua história para se tornar um bom exemplo. Quem é esse Deus para você? E aí a gente vai fazer aqui então as características desse Deus. E você escreve a sua, eu vou escrever a minha, tá bom? O meu Deus é... Eu vou botar aqui, ele é protetor. Protetor. Pela primeira coisa aqui que a gente viu hoje no texto, né?
que Ele protege a todos nós, que Ele cuida, que Ele se importa. Então, o meu Deus é protetor. Não copie o meu, a não ser que para você também Ele tem sido protetor. O meu Deus é amigo. O meu Deus é amigo. Tem uma característica que o meu Deus o Deus a quem eu sirvo sempre tem sido, que é provedor. O meu Deus é provedor. O meu Deus é provedor. Atende cada uma das minhas necessidades e muitas das vezes, na maioria das vezes, Ele me dá muito mais do que eu peço ou do que eu penso. Então, o meu Deus, Ele é provedor. Meu Deus é provedor. Ele é protetor. Ele é provedor. O meu Deus é meu Senhor. Ele é meu Senhor. De verdade, eu tenho prazer em servi-lo. Faço o que Ele manda eu fazer. Pergunto para Ele o que realmente Ele quer que eu faça. Pergunto para Ele tudo que Ele quer que eu faça. Ele é meu Senhor. E Ele é eu vou colocar que Ele é o Deus verdadeiro por causa da nossa devocional. E Ele realmente, para mim, Ele é o Deus verdadeiro. Não tem nada, nem ninguém que seja mais confiável do que Deus. Aquilo que Ele fala se cumpre, aquilo que Ele me orienta é o que realmente acontece. Então, o meu Deus é Deus verdadeiro. Aqui eu vou colocar a referência, João 17, de 1 a 5, tá? 17, de 1 a 5. E agora, então, vou prender os textos. Aí faz aí a sua lista das características de Deus. Quem Deus é para você. O que você já tem descoberto de Deus. Pode ser nessa devocional, mas pode principalmente ser o que você tem experimentado de Deus em todo o tempo que você já serve Ele. Quem é Deus? Né? Quem é Deus? Não é o que os outros dizem. Eu lembro de Jó, que Jó diz assim, olha, antes, Deus, eu o conhecia de ouvir falar. Então, não coloca o que você ouve as pessoas falarem a respeito de Deus, não. Coloca o que você realmente tem experimentado de Deus. De repente, hoje você experimentou de Deus alguma coisa, alguma característica que você disse assim, só Deus podia ter feito algo assim. De repente, durante essa semana, né, que a gente está fazendo a devocional, você descobriu coisas a respeito de Deus que você não tinha se atentado ainda na Bíblia e Ele se apresentou para você. De repente, nesse devocional de hoje, no texto de hoje, Ele apresentou. Você não precisa ler só o texto que eu li aqui, você pode ler o texto completo, né, se você quiser, mas perceba então, anote então quem é esse Deus aqui que você está registrando. Eu vou colar esse aqui do nosso texto, do nosso devocional aqui. Desculpa, balancei aqui. Nosso devocional.
Tá aqui, ó. E é importante que, enquanto você faz, é claro que esse é o meu devocional também, então tem momentos que tem coisas que eu quero falar para Deus que eu não preciso, né, falar alto para vocês ouvirem. Mesma coisa vocês, enquanto vocês vão colando, vai falando com Deus, conversando, entendendo, pensando, né? As frases, as palavras, as características, né? Os adjetivos que eu disse aqui que Deus é, alguns deles me fazem pensar em momentos bem particulares com Deus. Eu vou colar aqui. Pronto. Vou colar. Para combinar com as folhinhas aqui da minha. Certo? Aqui. Esse daqui, ó, eu não vou usar, tá? Eu vou guardar para usar em outro devocional. Essa folhinha aqui também não. Esse daqui, ó, também não vou usar, mas você fique à vontade para usar, tá? Hoje eu só vou usar essa daqui, a folhinha, a menina e essa folha aqui, porque eu quero colar aqui, ó. Tá? Aqui. Assim. Eu não marquei o texto que a gente leu, aqui como eu tenho feito nos outros, porque hoje a gente está na metade dos dias da devocional. Então, eu quero que você faça os destaques, tá ok? Eu quero que você faça os destaques aí da devocional. O que você tem aí, né, para devocional. No texto, quais as partes do texto que você gostou, que te chamaram a atenção. Faz como a gente tem feito, ok? E eu vou marcar a minha depois, né? Eu vou marcar a minha depois, mas não vou marcar aqui com você hoje, não. E aí passa a cola, vem aqui do ladinho, passa a cola assim, nos pontinhos, ó, certo? E então fica aqui, ó, dá uma fechadinha assim na Bíblia, ó, pra colar. E ele fica aqui, ó, pronto, tá? Na página, direitinho aqui. E tá marcado. Eu vou marcar aqui o texto que eu li. Aqui. Pronto, já aproveitando a... Aí tá, aproveitando o próprio desenho aqui do texto.
tá? Tá aí. Aqui na frente desses, eu vou prender. Eu tenho essa cartela de adesivos aqui, ó, de coraçãozinho. Eu vou colar aqui. Se você não tiver, você pode fazer com caneta, né? Pode desenhar, não tem problema. Tá bom? Aí. Pronto. Esse é o nosso devocional de hoje. Me marca lá nas redes sociais @PrisMarianoMota, @PrisMarianoMota, para que eu veja também como é que tem ficado a sua devocional, ok? Que Deus abençoe. Pai, obrigado por ser o Deus verdadeiro em minha vida e verdadeiramente me abençoar e cuidar de mim em todos os detalhes, por ser responsável por minha vida. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.